Oi, gente, vamos continuar as nossas videoaulas e hoje nós vamos estar falando sobre a alimentação dos animais. Bom, e quando nós falamos sobre a alimentação dos animais, nós podemos dividir eles em três grupos. Quais são esses grupos? São os grupos dos animais carnívoros, onívoros e herbívoros. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada grupo desse, beleza? Bom, e o primeiro grupo de animais que nós vamos falar são os animais herbívoros. E afinal, o que são herbívoros? Herbívoros são os animais que se alimentam apenas de vegetais, ou seja, de plantas. A base da alimentação deles é toda vegetal. E nós temos alguns exemplos de animais herbívoros. Nós temos as vacas, as girafas, os coelhos, são exemplos de animais que são herbívoros, tá? Beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre outra classe de animais, que são os animais carnívoros. Ou seja, a base da alimentação deles é só de carne. E a gente tem os predadores como exemplo, como os tigres, as onças, o leão, o tubarão, são exemplos de animais carnívoros. Bom, e agora nós vamos falar sobre outra classe de animais. Esses animais são chamados de onívoros. O que são os animais onívoros? São aqueles animais que têm a base da sua alimentação mista, ou seja, eles consomem tanto carne quanto vegetais. E a gente tem um exemplo de alguns animais que são onívoros. Nós temos os seres humanos, nós temos o porco e o avestruz. São exemplos de animais que são onívoros, ou seja, eles têm a base da alimentação dele mista, eles consomem tanto carne quanto vegetais. Bom, agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos animais, ou seja, como eles nascem. Alguns dos animais eles são classificados como vivíparos e outros como ovíparos. Os vivíparos são animais que desenvolvem dentro do corpo da mãe, ou seja, dentro do ventre da sua mãe. E os animais ovíparos são os animais que desenvolvem dentro de ovos. Exemplos de animais vivíparos que nós temos: os cachorros, as vacas, os cavalos, nós seres humanos, são animais que se desenvolvem dentro do corpo da sua mãe. Agora, se nós formos falar sobre os animais ovíparos, que são animais que se desenvolvem dentro dos ovos, e exemplos de animais ovíparos, nós temos as aves e nós temos também as serpentes, que são animais que se desenvolvem dentro dos ovos. Ou seja, as cobras, nós temos as aves, como os pássaros, as galinhas, são animais que se desenvolvem dentro dos ovos, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre a diversidade dos animais. Nós vivemos no Brasil e no nosso país nós temos uma diversidade muito grande de animais de diferentes espécies. E agora nós vamos fazer a classificação de cada uma dessas espécies. E a primeira que eu quero destacar é a dos mamíferos. O que são animais mamíferos? São aqueles animais que ao nascerem, eles foram amamentados pela sua mãe. E são animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe também, tá? Então a gente tem o exemplo do cachorro, da girafa, dos macacos, de nós seres humanos, que somos animais mamíferos, ou seja, nós nos desenvolvemos dentro do corpo da mãe e quando nascemos, temos a necessidade de sermos amamentados, beleza? O segundo grupo de animais que eu quero destacar para vocês são as aves. As aves são animais que possuem o corpo totalmente coberto por penas e elas nascem de ovos. Nós temos os exemplos das galinhas e dos pássaros. Só que as galinhas são aves e elas não voam, mas elas têm o seu corpo coberto de penas, têm todas as características das aves. O corpo coberto de penas. E agora nós vamos para o terceiro grupo, que são os répteis. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto de escamas, placas e carapaças, ou seja, eles têm um corpo mais enrijecido. E a gente tem o exemplo dos jacarés, das lagartixas e crocodilos. Esses são os animais que pertencem ao grupo dos répteis. Agora nós vamos para o quarto grupo de animais, que são os anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem em ambientes aquáticos e terrestres. E eles têm a sua pele bem lisinha, que facilita eles entrarem na água. E os exemplos desses animais são os sapos, e os filhotes deles se desenvolvem dentro da água, beleza? Bom, e agora nós vamos para o quinto grupo dos animais, que são os chamados peixes. Os peixes são animais aquáticos e vivem dentro da água. Eles têm o seu corpo coberto de escamas e o habitat deles é a água. Dentre todos esses animais que nós já falamos, existe uma classificação que dividem eles em dois grupos. Existem os animais domésticos e os animais silvestres. Esses animais, eles têm as suas características bem predominantes, porque
Os animais domésticos são aqueles animais que são dóceis, que vivem dentro de casa. São animais que são domesticados. E a gente tem o exemplo dos cachorros, dos gatos, de vacas e cavalos. São animais que vivem em casas ou fazendas, beleza? Agora, o segundo grupo de classificação são os animais silvestres. Os animais silvestres são animais que vivem na natureza, que vivem nas matas, que vivem nas florestas, e eles não são domesticados. E eles são selvagens, ou seja, o habitat natural deles é na natureza, são nas florestas e eles vivem livres. E a gente tem um exemplo desses animais: os elefantes, as girafas, os crocodilos, as serpentes, as araras. Então são animais silvestres, ou seja, o habitat natural deles é na natureza. Agora vamos fazer uma brincadeirinha. Quero ver se você já sabe tudo sobre os animais e seus alimentos. Preparados? Qual é o alimento do cachorro? Peixe, osso ou queijo? Acertou quem disse osso. Qual é o alimento do gato? Queijo, cenoura ou peixe? Acertou quem disse peixe. Qual é o alimento do coelho? Cenoura, osso ou milho? Acertou quem disse cenoura. Qual é o alimento da galinha? Banana, milho ou maçã? Acertou quem disse milho. Qual é o alimento do cavalo? Maçã, folhas ou banana? Acertou quem disse maçã. Qual é o alimento do macaco? Folhas, banana ou nozes? Acertou quem disse banana. Qual é o alimento da girafa? Peixe, nozes ou folhas? Acertou quem disse folhas. Qual é o alimento do esquilo? Osso, nozes ou maçã? Acertou quem disse nozes. Qual é o alimento do peixe? Grama, mosca ou minhoca? Acertou quem disse minhoca. Qual é o alimento do sapo? Moscas, grama ou flor? Acertou quem disse moscas. Qual é o alimento da abelha? Mel, flor ou milho? Acertou quem disse flor. As abelhas comem o néctar das flores. Lembrando, pessoal, que essa é só uma brincadeira. Os animais podem também comer outros tipos de alimento, tá bom? Então, quantos você acertou?